Olá, minha amiga! Olá, meu amigo! Está entrando no ar mais um Comunidade em Rede, nessa parceria Central Diocesana de Comunicação e Rede Diocesana de Rádio. Que alegria poder falar com você mais uma vez. A você, internauta, e você que nos ouve pelas emissoras que se reúnem nesta evangelização. Rádio Difusora, a rádio da família, em São Sebastião do Paraíso. Rádio Difusora em Carmo do Rio Claro. Rádio Difusora Live em Machado. Rádio Onda Minas em Nova Resende. Rádio Boa Nova em Itaú de Minas. Rádio Nossa Missão em Passos. Rádio Montana FM em Monte Belo. Rádio Difusora em Fortaleza de Minas. Web Rádio Catedral em Guaxupé. Web Rádio Mariana Resgate em Alfenas. Rádio Progresso em Monte Santo de Minas. Com oferecimento de Cicobi, Unimed Guaxupé e Café Evoluto. Está no ar mais um Comunidade em Rede. E mais uma vez recebendo aqui, com muita alegria, sempre, Dom José Lanza Neto, nosso bispo diocesano. Seja bem-vindo. Olá, Padre Sandro, beleza? Já estamos no mês de setembro, né? Olha como o tempo passa. Pois é. Graças a Deus, né? Louvado seja Uma Deus. Uma marca muito importante, onde nós queremos colocar em destaque a palavra de Deus. Bem-vindo, bem-vinda. É o mês da Bíblia. E o nosso programa de hoje traz vamos dizer assim, um dos momentos fundamentais da nossa Igreja Diocesana, que é um ponto realmente assumido nas últimas duas Assembleias Diocesanas, que é, ou melhor, que são os grupos bíblicos de reflexão, que realmente vem fortalecendo a cada ano em pequenas comunidades, pequenos grupos, lá no bairro, né, 2 ruas, e fortalecendo este conhecimento da Sagrada Escritura. Então, Padre Sandro, no primeiro momento, a importância dos grupos bíblicos de reflexão é o próprio contato com a palavra de Deus, que ela é essencial na nossa vida, na vida da igreja. De certa forma, ela é que determina o que a igreja é, porque é a palavra de Deus, é a palavra revelada, é a palavra inspirada. E os grupos bíblicos de reflexão é uma maneira também de se gerar, de se criar comunidades, pequenas comunidades, que o padre ou a paróquia pode determinar como setor, como outro nome que o padre queira dar, mas que na verdade deve desembocar nas comunidades, nas pequenas comunidades. E um documento da igreja que fala que a paróquia é uma comunidade de comunidades. Então, eu acredito que nós precisamos acreditar nisso, né? É fazer com que, de fato, a palavra de Deus não seja só proclamada nas nossas assembleias, só lá na igreja, no templo, mas também nas nossas famílias, nos grupos, pequenos grupos, naquelas pessoas que estão com vontade, dispostas a reunir mais pessoas e juntas poder entender, compreender ainda mais a palavra de Deus. E mais, talvez, do que discutir a palavra, é muito mais a reflexão, é a oração, é esse entendimento que a pessoa vai tendo da presença de Deus na vida dela, porque, na verdade, é a palavra, né? A palavra é a nossa cartilha, vamos dizer assim, né? A palavra é como quando a gente usou aquela cartilha de alfabetização, que foi nos introduzindo para que nós pudéssemos, mais para frente, ler um livro, interpretar o livro, entender a história. Então, os grupos de reflexão, bíblicos de reflexão, têm essa finalidade também, né? De fazer com que a palavra seja dada, seja colocada na boca, na mão dos leigos, para que as pessoas possam levar esta palavra também e testemunhar essa palavra para as outras pessoas. E uma coisa interessante que a Diocese assumiu já há alguns anos, claro que os grupos bíblicos de reflexão já estão na Diocese há muitos anos. Há algum tempo, né? Mas era um produto que nós importávamos. Diocese de Guanhães? Caratinga, Diocese de Caratinga. E de um tempo para cá, a Diocese assumiu a produção do material. E é interessante que, às vezes, eu dou uma corrida de olhos lá para me ajudar na preparação da homilia. Por quê? Porque é referente ao domingo. Então, a pessoa
participando do grupo bíblico de reflexão, ele já tem uma noção do evangelho do domingo seguinte. Quando ele Coloca chega de maneira muito clara, né? Clara. Que já te dá condições de falar, bom, entendi agora o núcleo, a palavra-chave, o pensamento primeiro, né? Desse evangelho do domingo. Porque às vezes a gente fica até meio atrapalhado também, né? Porque às vezes são termos, palavras, alguns domingos, os textos são difíceis, complicados. né? São difíceis. E às vezes a perícope que eles usam... O que é isso? É de comer? Perícope? O texto. O texto, né? O texto que eles nos oferecem, se você não entender o contexto, não está claro ali, literalmente. Padre Sandro, e principalmente você chegar na igreja, em cima da hora, às vezes o leitor também não é bom, você nem ficou sabendo de onde que saiu aquela leitura. Sim. Se você não prestar atenção, se você não estiver atento ali, né? Então, como é fundamental isso que você está falando? Quer dizer, a atenção, o ambiente, a boa proclamação, senão a gente não vai entender nem o texto, nem o contexto e nem a mensagem, né? E não vamos voltar para casa da mesma, ou pior do que chegamos na igreja. Então, o grupo bíblico de reflexão, ele é um instrumento... Uma tentativa, né? Instrumento. É um instrumento de trabalho da igreja e que a diocese assumiu com muita prioridade e que realmente ajuda. De primeiro, vamos dizer assim, né? De primeiro, na década de 80, 90, por exemplo, até antes, a igreja realizava muitos cursos de Bíblia. Não sei se você... Eu lembro. Acho que você já é mais para frente, né? Mas tinha muitos cursos, a gente chamava pessoas, tinha o ABC da Bíblia, a introdução, para explicar o que era capítulo, o que era versículo, onde se encontravam os salmos, onde estavam os evangelhos, onde estavam as cartas, o que é a carta católica, quais são as cartas de Paulo, e onde estão os evangelhos, o que era o livro, os livros sapienciais. Então, tinha todo esse estudo. Agora, hoje a dinâmica é outra, vamos dizer assim, né? A pessoa já é introduzida, de certa forma, porque a pessoa tem muitas informações hoje, né? E essa dinâmica nova ela é muito, muito boa, muito importante. Você tem no celular, você pode ler o Evangelho do dia, você tem padres falando do Evangelho do dia, tem leigos fazendo meditação. Então, é uma gama infinita, vamos dizer assim, né, de informações a respeito da Palavra de Deus. Como o senhor mesmo diz, às vezes a gente tem que filtrar. Tem que filtrar também. Tem que filtrar, porque, infelizmente, padres e leigos que às vezes, vamos dizer assim... Fala que tem o desvio na gente, mas na verdade o desvio está lá. Né? Porque não tem comunhão... É uma interpretação pessoal, não fala com a igreja, não falando com a igreja, está fora, né? E aí acaba criando uma realidade difícil. Então, Lanza, e o que a igreja vem também insistindo já há um tempo, e nessa mesma perspectiva do grupo bíblico de reflexão, é a leitura orante, que realmente ajuda a pessoa a uma vivência e uma absorção melhor da mensagem. Porque às vezes... a pessoa vai à missa aos domingos, mas é importante que a leitura seja diária. Tem quem vai à missa todos os dias, mas se você tira um tempo, né, para um método da leitura divina, né, para que ajude meditação, oração, contemplação, né? Padre Francisco Albertinho vai falar um pouquinho sobre isso. Daqui a pouquinho nós temos uma entrevista com ele. Mas é importante nós ressaltarmos isso, como que a leitura a Lexio Divina, a leitura orante, ela introduz a pessoa num aprofundamento, porque às vezes a pessoa, tem gente que fala assim, padre, eu já li a Bíblia de cabo a rabo umas 2 vezes. Guarda a Bíblia e fecha a Bíblia e guarda a Bíblia, né? Aí, não entendi nada, não vai entender, porque ela não é um livro, ela é uma biblioteca, tem vários livros, vários contextos, várias épocas, então realmente a leitura é orante. E a leitura, né, Padre Sandro, ela pode ser feita, a leitura orante da Bíblia, né, ou da Palavra de Deus, ela pode ser feita de maneira pessoal, pode ser feito mais pessoas, pode ser na família, pode ser um grupo, pode ser o grupo de liturgia, pode ser o grupo de catequese, as diversas pastorais. Nossa, eu me lembro que no tempo da pandemia, pós-pandemia inclusive, nós tivemos uma assembleia dos bispos virtual. Mas nós tivemos o exercício, vamos dizer assim, né, da leitura orante virtual. Foi maravilha, foi sempre 1 hora. Então, o bispo que conduziu a leitura orante,
Porque a leitura orante também, a gente fala assim, e supondo que todo mundo está entendendo. Não, ainda não. Primeiro, eu acho que o importante é você entender, escutou falar que é a leitura orante da Bíblia. Depois tem os passos para você poder fazer a leitura orante da Bíblia. Vamos dar uma pincelada aqui, né? Sim. Que seria o quê? Pegar o texto, fazer a leitura uma vez, ou 2 vezes, ou 3 vezes, até você entender um pouco o texto. Depois que você entendeu, perguntar o que esse texto está falando sobre o quê? Para quem? É Deus que está falando? O que está falando? Depois um outro passo. O que esse texto está dizendo para mim? Ah, tá bom. Depois disso tem que me levar a um momento de oração, né? De silêncio, de escuta, de prestar atenção, até chegar ao momento de contemplação. Então a gente não fala, a gente só deixa Deus falar, como foi também no domingo, né? Naquele domingo que falava que Elias subiu lá no monte para rezar, passou uma ventania, depois deu um terremoto, depois veio fogo, mas foi na brisa suave, quer dizer, onde Deus fala. Depois a ação. Então, devagarinho você vai também, quem se interessar. É fácil também digitar lá no seu computador, né, no seu celular, leitura orante da Bíblia. Você vai encontrar, vai estudar, isso, vai mostrar os passos. Todo o caminho, né? Tem sim. Nós estamos em setembro, iniciando, primeiro dia, e esse mês é especial para a nossa diocese, porque dia 15 próximo celebraremos Nossa Senhora das Dores. E é um ponto tão importante, e eu vejo que nos últimos anos o senhor tem conseguido, o senhor disse no último ano, que era um sonho reunir todo o presbitério, todo o clero em torno da padroeira nesta dimensão de unidade, né? Então, aqui, o padre que está nos vendo e nos ouvindo, tem muito padre que nos acompanha. Eles não falam, mas a gente sabe. Para saber o que nós estamos falando, tem importância. Está chegando. Está chegando. Dia 15 de setembro, então nós temos a missa na Catedral Nossa Senhora das Dores. É um convite, né, que nós fazemos então para todos os padres, que esse momento seja também um momento bonito, de confraternização, de encontro, especialmente de celebração. E a gente vai caprichar, viu, Padre Santo? Ah, é? Vamos fazer um almoço elaborado, né? Uma celebração bem elaborada também. Já tem um horário definido da missa? Eu estou em dúvida aqui se é às 9 ou 9h30. Mas o padre vai receber o convite, as né? informações. As informações. Mas é importante nós termos, né? Nas últimas semanas do meu paroquiato em Passos, né? Eu já estou em Poços de Caldas, mas eu tive a oportunidade de fazer a festa do padroeiro. E uma das coisas que eu trabalhava muito lá em Passos era o resgate da identidade do padroeiro. Então, assim, e consegui, não vou dizer unânime, mas reacendeu numa grande maioria da cidade. Porque você trabalhar o padroeiro da cidade só com quem está na paróquia do padroeiro é uma coisa, mas agora, se ele é o da cidade, tem esse trabalho, né? Tem que ter um alcance, né? Sim, e por que eu estou chamando a atenção disso, Dom Lanza? Porque é a padroeira da diocese. Ela não é só a padroeira... Nossa Senhora das Dores não é só a padroeira de Guaxupé ou da catedral, mas ela é a padroeira da diocese. Então... Tem que ter um alcance, né? Tem que chegar até lá, vamos dizer, lá na ponta. Mano. Lá na ponta. Não é só o padre, claro. E passa, desculpa, a questão da diocesaneidade. Olha que palavrão também, né? Quer dizer, para dizer que lá também a diocese está lá naquela ponta, em todas as pontas. Senão o padre acaba se convencendo que ele é o Papa, mundo dele. Ele é o bispo, ele é a diocese. Está errado. E o que eu acho interessante quando o senhor disse, né, meu sonho é que tivesse uma missa com o clero, é para que ele chegue lá na ponta, ele volte para a ponta que ele está e ele fale para a comunidade, olha, eu fui porque a padroeira da diocese é a nossa padroeira. É alguém que, enquanto território diocesano, que nós fazemos parte. Nós não estamos aqui numa ilha isolada, né? Nós fazemos parte de um corpo. E esse corpo, ele tem uma unidade, esse corpo tem uma... Precisa ser cuidado, ele é bonito, ele tem uma identidade, né? Sim, e mesmo que seja... A nossa diocese, ela é ampla no sentido de extensão. São culturas diferentes. E eu estou podendo agora dizer isso, porque em quase 20 anos de ministério, eu fiquei do lado de lá.
Itamogi, Cássia, Passos, né? É uma outra realidade. Agora estou conhecendo a realidade do setor Poços de Caldas. Então, há diversidades? Sim, mas há essa unidade, há um corpo forte. E, vamos dizer assim, o ponto que nos une, claro que é Jesus Cristo, mas a figura de Maria, Senhora das Dores. O corpo não é só olho, o corpo não é só ouvido, o corpo não é só mão, o corpo não é só braço, né? O corpo ele é feito de todos os membros, né? De todos os membros. E nós precisamos, o corpo precisa de todos os membros, né? E eu lembro de uma época que até ficou em dúvida, mas depois Dom Geraldo estabeleceu, porque parece que tinha dois padroeiros, um principal, Santo Antônio, um principal e um secundário. E aí havia uma confusão, quem que é quem, e aí é muita coisa, e a gente, o senhor lembrava na edição passada do programa, quando nós falávamos de catequese, que às vezes a gente tem que pegar um ponto, um assunto, né? Uma palavra, para que aquela palavra fique. Então, ficar com dois padroeiros, a gente não sabe que modelo a gente segue. Então, Nossa Senhora das Dores, quando se firmou, se definiu, verdadeiramente nos dá um norte, né? Então, vamos. Senhores, padres, coloque na agenda. Já está na agenda pastoral, né? Já está na agenda, mas reforcem para que dia 15 de setembro nós estejamos reunidos em torno de nosso bispo, celebrando a nossa padroeira. Isso aí. Quero contar com a presença de todos. E com certeza será um momento muito bonito, expressivo, especialmente porque hoje nós temos essa facilidade da divulgação e com certeza nós vamos colocar bem em destaque e para falar da força da nossa união e daquilo que nós estamos propondo fazer nessa diocese. Anunciar Jesus. Amém. Nós vamos para o nosso intervalo e, retornando, nós vamos ter um bate-papo com o padre Francisco Albertin, que é o assessor diocesano dos grupos bíblicos de reflexão. Já voltamos. E nós estamos de volta com o nosso Comunidade em Rede e nós vamos para a entrevista com o padre Francisco Albertin, pároco da paróquia São Judas Tadeu, na cidade de Passos, e assessor diocesano dos grupos bíblicos de reflexão. Vamos então, nesse momento, esse bate-papo, essa conversa com o padre Francisco Albertin. Paz e bem para vocês que nos acompanham pela Comunidade em Rede da Diocese de Guaxupé. Então, estamos no mês de setembro, o mês da Bíblia. Para quem não sabe, por que o mês de setembro é o mês da Bíblia? Foi São Jerônimo o primeiro que traduziu a Bíblia do original hebraico e grego para o latim, numa tradução chamada Vulgata. E aí, dia de São Jerônimo é 30 de setembro. É por isso que dia 30 de setembro é o dia da Bíblia. E São Jerônimo já dizia que ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Jesus Cristo. Por quê? Porque nas Escrituras é que Jesus se revela, se manifesta, todo o projeto do reino de Deus no meio de nós. Então, setembro, o mês da Bíblia. E a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em cada mês de setembro, de vários anos, ela coloca um livro da Bíblia a ser refletido e a ser meditado. Como nós estamos aí num sínodo, né, em pleno sínodo, a palavra sínodo significa caminhar juntos, o Papa Francisco, né, determinou esse sínodo, que nós temos aí, né, de uma certa forma, comunhão, participação e missão, como fosse um lema. E é muito importante isto. A CNBB achou por bem colocar a Carta de São Paulo aos Efésios. Por que a Carta de São Paulo aos Efésios? É uma carta interessantíssima. Primeiro que não é só dirigida aos Efésios. A gente tem que começar por aí. Na verdade, ela é uma carta circular, uma carta geral, a várias comunidades, não só a uma comunidade. Ela tem ali um ensinamento tanto cristológico quanto eclesiológico, tanto de Jesus Cristo como da igreja. E essa carta de São Paulo aos Efésios, ela vai falar uma coisa muito interessante. O novo povo de Deus, uma nova humanidade. E além de falar dessa nova humanidade, ela vai falar também sobre a unidade na diversidade, ou a unidade na pluralidade, poderíamos dizer assim. O que é esse novo povo de Deus? Se você tomar a carta de São Paulo aos Efésios,
você vai encontrar lá um hino muito bonito logo no início. Depois você vai encontrar que o sangue de Jesus Cristo derramado em uma cruz, Jesus Cristo é a nossa paz. Esse sangue de Jesus derramado numa cruz acabou com a divisão, com o ódio que existia entre judeus e gregos, pagãos, e vai dizer que agora não tem isso mais. Todos nós somos um só povo de Deus. E os méritos não são nossos, ou judeu, ou cristão, ou pagão, ou quem quer que seja. É de Jesus Cristo que derramou seu sangue em uma cruz. Então é muito bonita a carta de São Paulo aos Efésios, que vai mostrar exatamente isso. E vai dizer que nós temos um só batismo, uma só fé, um só Deus Salvador, uma só esperança e uma só igreja, um só povo de Deus. Isto é, Jesus Cristo quis mostrar que não tem mais divisão entre escravo e livre, entre homem e mulher, entre judeu e pagãos, diríamos assim, entre homem e mulher, seja quem for, porque agora todos nós somos um só. E para vocês saberem, a Diocese de Guaxupé, na Comunidade em Rede e outros programas, vai colocar também a carta de São Paulo aos Efésios. Já foi mandado para todas as paróquias. Você pode procurar na sua paróquia, na sua secretaria paroquial, um artigo que eu mesmo escrevi, que tem 5 páginas, que explica a carta de São Paulo aos Efésios. E também a gente gostaria de convidar todos vocês, na TV Aparecida, no programa Em Comunhão, que vai ao ar no dia 16 de setembro, um sábado, às 4h15 da tarde, meia hora de programa. Nós vamos estar conversando lá com o Padre Ulisses, também com o professor Denis, e eu também. Nós vamos estar comentando sobre a carta de São Paulo aos Efésios. Então você pode acompanhar, que também vai ser muito bom e muito bonito. Estamos juntos, na comunidade em rede, na nossa própria Diocese de Guaxupé, para falar um pouquinho sobre os grupos bíblicos de reflexão. A Diocese de Guaxupé fez uma opção decidida no nosso plano de pastoral da Diocese de Guaxupé pelos grupos bíblicos de reflexão. Por que uma opção decidida? E o Padre Alexandre, que é o coordenador de pastoral, insiste muito nisso. Dom José Lanza, nosso bispo, insiste muito nisso. Por quê? Porque é uma forma específica de atingir as famílias. E atingir como? Com a palavra de Deus, com o Evangelho. É essencial, os grupos bíblicos de reflexão que vão nas casas, onde nós temos animadores e animadoras, e eles vão fazer o quê? Vão fazer um encontro bíblico. E você pega o Evangelho, que seria no domingo, naquele domingo próximo, você medita uma semana antes. Então, quando você chega na missa, você já tem a palavra de Deus. E nesse livro aqui, que a própria Diocese de Guaxupé produz, nós temos uma equipe diocesana dos grupos bíblicos de reflexão, composta por padres, religiosas e fiéis leigos. Então, são feitos vários roteiros, que é publicado pela editora Santuário, que é distribuído nas paróquias. O animador, animadora, ele vai ter todo o processo, no caso, lá explicado, com perguntas, com fatos da vida, com o texto e o contexto do Evangelho, caminhando com a igreja, nós temos documentos da igreja, vivendo a missão, nos impulsionando para a missão. Na Diocese de Guaxupé, nós temos, basicamente, nós temos 88 paróquias hoje na Diocese de Guaxupé. Em 60 paróquias, nós temos os grupos bíblicos de reflexão. E nós temos hoje quase 600 grupos bíblicos de reflexão na Diocese de Guaxupé. Então, nós queríamos convidar você, incentivar, se na sua paróquia não tem os grupos bíblicos de reflexão, que você procure o padre, que você procure se organizar, que é fundamental, essencial na missão e na evangelização. Então vamos estar juntos, unidos, caminhando na fé. Vamos anunciar o reino de Deus. Hoje, somos nós os discípulos e as discípulas de Jesus Cristo, conforme diz o documento de Aparecida, o número 10. Nós somos convidados para sermos discípulos missionários, discípulas missionárias de Jesus Cristo, para anunciar o seu evangelho e também a nossa vida. Que possamos caminhar com Jesus nos grupos bíblicos de reflexão. Mês de setembro é o mês da Bíblia. Então nós temos nosso encontro diocesano dos animadores e animadoras dos grupos bíblicos de reflexão. Dia 3 agora de setembro, domingo. E vai ser um grande momento de fé,
um grande momento de partilha, um grande momento de se reunir em torno da palavra de Deus. O nosso assessor será o padre Jean Stefferson. Ele é o coordenador de pastoral da Diocese de Campanha. E ele vai estar comentando conosco uma frase fundamental, essencial para a gente compreender. Na verdade, é uma pergunta. Como ser uma igreja sinodal? Como ser uma igreja sinodal? Uma igreja que caminha junto, uma igreja que decide junto, uma igreja que está preocupada com a questão afastados e assim sucessivamente. Ele vai estar assessorando nesse domingo, então nós já convidamos, já mandamos convite para todas as paróquias da nossa Diocese de Guaxupé. Esse encontro vai ser fundamental porque ele vai partir exatamente da questão da comunhão, da participação e da missão, que é o lema praticamente do sínodo, e vai trabalhar isso na Bíblia, na Palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, em outros textos bíblicos, como a gente viver isso. E você pode acompanhar depois nas redes sociais da Diocese de Guaxupé, né? Nós temos aí a gente quer parabenizar a nossa PASCOM, Pastoral da Comunicação, que realmente funciona muito bem na nossa Diocese de Guaxupé, com muita eficiência, né? Agradecer a todos aqueles que coordenam, né? O Padre Luiz Fernando, o Padre, também o nosso futuro diácono aí, o Richard, tem a Fernanda, tem muitas equipes aí, né? Todos que trabalham. Tem a Lázara também, que é do Secretariado Pastoral, e aí vai estar todas as informações exatas, né? O Dom Lance, que incentiva muito, o Padre Alexandre, vai estar lá todas as comunicações. Então nós vamos estar reunidos para que possamos juntos meditar nesse domingo, começando às 8h30 da manhã, terminando às 11h30, Dom José Lanza Neto, nosso bispo diocesano, vai fazer a missa de envio para todos às 11h30 da manhã, 12h30 termina com o almoço, e vamos depois incentivar os animadores, animadoras, para continuarem evangelizando nas casas, nas famílias. Esse é o principal objetivo, talvez, da evangelização, que é ir nas casas, procurar os afastados e anunciar Jesus Cristo. Muito obrigado, Padre Francisco. Olha, que ensinamento, que aprendizado sobre esse tema tão especial para a nossa igreja diocesana, tendo a confirmação de que é um dos pontos fundamentais das duas últimas assembleias, estruturar, desenvolver, dinamizar e ampliar os grupos bíblicos de reflexão. Então, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, muito obrigado pela sua dedicação com esse trabalho que o senhor assumiu. E nós voltamos, depois de um bate-papo gostoso. Olha, Dom Lanza, Padre Francisco Albertin ama a Sagrada Escritura. Quando nós ouvimos falar da Sagrada Escritura, realmente a gente percebe como que ele ama. Não só porque estudou, se especializou, mas a gente sabe que ele estuda, né? Que ele já escreveu algumas obras, vários livros, né? Sobre alguns livros da Sagrada Escritura. Então, realmente, alguém que ama, e quando ama, fala com vivacidade. A gente sente no timbre da voz. Mas estamos chegando ao final de mais uma edição do Comunidade em Rede. Setembro já. Logo já é fim de ano, logo já estamos iniciando um novo ciclo. Mas obrigado, Dom Lanza, mais uma participação. O senhor esteja sempre conosco. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. E assim nós encerramos mais uma edição do Comunidade em Rede. Um beijo no seu coração.